Todos, havendo quórum regimental, dou por aberta essa sessão ordinária de hoje, dia 19 de agosto de 2013, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 19 de agosto de 2013, sessão ordinária. Expediente. Veto parcial ao projeto de lei complementar número AJG 008/2013. Balancete da Câmara de Vereadores de Xanxerê referente ao mês de julho de 2013. Moções. Moção número 62/2013 do vereador Fernando Calfas. Moção número 63/2013 do vereador Ivan Marques. Indicações. Indicação número 265/2013 do vereador Fernando Calfas. Projetos em segunda votação. Projeto de decreto número 002/2013, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Avelino Menegola. Projeto do decreto de lei número 003/2013, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Raimundo Colombo. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 013/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui campanha de obesidade zero nas escolas de ensino fundamental do município de Xanxerê e da outras providências. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, primeiro secretário. Abro o período da palavra livre, inicialmente PSD, vereadora Sirlei Menegola, por até 10 minutos. Sim. Vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos assistem, os funcionários dessa casa, meu amigo Raul, bom vê-lo aqui com a gente, né? Saúdo o presidente do Partido dos Trabalhadores, né, o Jonas, assessor, ao meu colega aqui, advogado, funcionário público federal, né? Bom tê-lo aqui com a gente, né? Saúdo o nosso amigo Bíssigo, né? Vereador que também acompanha a nossa sessão, seu colega, seus amigos, enfim, a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, que me traz a esta casa, em relação à moção de número 63, que está na pauta no dia de hoje, que é uma moção de repúdio ao fechamento das APAES em todo o Brasil. O que está ocorrendo é que há muitas informações em relação a esse assunto. Uns falam em fechamento, outros falam em apenas como um setor que vai acompanhar na sequência os alunos. A ideia do MEC é fazer com que os alunos sejam socializados, integrados à sociedade num todo, à educação infantil. Segundo esse próprio MEC, em 2003, nós tínhamos 5.078 crianças portadoras de alguma deficiência mental nas escolas de rede básica, e em 2011, esse número pulou para 23.253. O que vai ocorrer se realmente esse projeto passar pelo Congresso e for aprovado? O repasse do Fundeb vai acabar sendo extinto, porque as matrículas não poderão mais ser feitas nas APAES. E até 2016, nós não teremos mais, então, a participação direta desse fundo às instituições que hoje trabalham com crianças portadoras de deficiência. E isso vai gerar e trazer um problema muito seríssimo, porque nós temos muitas crianças que hoje são totalmente dependentes. É importante socializar, é importante integrar, e com certeza, tanto é que essa semana a APAE de Xanxerê, junto com as APAEs de todo o Brasil, promovem, né, a questão da socialização, de diminuir as diferenças entre os seres, mostrando que elas são pessoas como a gente, mas limitadas. Então, esse é o grande problema enfrentado hoje. O Estado não teria estrutura suficiente para adaptar a todas as escolas, não teria gente humana para atender em todas as escolas as crianças hoje portadoras. E ali elas têm tudo. E hoje, falando com uma das professoras da APAE, daqui de Xanxerê, muitas dessas crianças vão na APAE a passeio, porque o ônibus com elevador pega elas em casa, leva elas para a APAE, ali elas têm um contato, elas têm suas atividades, têm seus medicamentos, têm um acompanhamento, todo ele. Agora, tu imagina tirar uma criança que não tem condições físicas nem mentais de ir para uma sala de aula, porque temos algumas que são agressivas, além daquelas que são totalmente dependentes.
e aqui nós temos um médico entre nós que pode até ratificar o meu pensamento, até fazer mudanças em relação ao entendimento que eu tenho, não muito aprofundado sobre a questão da ciência humana, mas podemos constatar que realmente elas têm limites. Então, por isso, Filap, esta moção vem de encontro justamente a este apelo, que é um apelo da comunidade no todo, da família, do pessoal que está lá, que sabe realmente da importância que é a APAE como uma instituição, como uma escola, para realmente receber essas crianças. E tanto é que hoje a socialização está sendo entendida e a comunidade está aceitando mais, e muitas pessoas que antes tinham problemas em casas com alguém que tinha algum tipo de deficiência mental, principalmente, escondiam essas crianças do convívio social. Hoje, para vocês terem uma ideia, na APAE aqui de Xanxerê, são 8 crianças que nós temos ali com menos de 1 ano. Bebês, né? Nós temos bebês ali na APAE, frequentando a APAE, o que, num passado não muito distante, não apareciam, porque as famílias se sentiam envergonhadas, encontravam na sociedade uma certa resistência, um preconceito que está sendo desmistificado. E nós temos que quebrar esses paradigmas, né? Nós temos que realmente olhar a todos de maneira igual. Então, a moção é essa, senhor presidente, senhores vereadores, é no intuito de que a gente mantenha-se posicionado e que as APAES precisam continuar existindo com o apoio também do próprio governo. Não só com o apoio da sociedade, que hoje muitas delas dependem também desse apoio. Por isso é que eu peço esse apoio a essa moção de repúdio ao fechamento das APAES, que é um entendimento de muitos vai ocorrer aí com o fim do repasse do Fundeb. Obrigado. Palavra com o PT, o vereador Alessandro Antonioli, por até 10 minutos. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer ver o companheiro Bícego, que assumiu antes da nossa legislatura, conseguiu assumir aí. Parabéns pelo teu trabalho, Bícego, obrigado por estar aí hoje. Cumprimentar o Nego Raul, tá, que muito contribuiu com nós durante a eleição, que colocou o seu nome à disposição. Uma bela campanha, Raul. O Jonas, assessor do deputado Pedro Cusai, ao Checker, presidente do Partido dos Trabalhadores, aos demais presentes. De volta, bem-vindo, colega. Bem, eu tenho algumas coisas aqui para citar. Primeiramente, eu até vou selecionar aqui para desfazer um erro aqui que a gente cometeu na sessão passada, que eu falei sobre aquela senhora que teve os exames marcados de forma equivocada lá na Secretaria. Não foi na Secretaria da Saúde, os exames. Até o Ivan Marques hoje consultou e o pessoal não sabia nada e nem ia saber mesmo. Tá? Porque os exames eles foram marcados na Secretaria Regional, de forma equivocada. Então, depois de 5 meses, a senhora marcou uma cirurgia reparativa, ela foi enviada para um hospital que não trabalhava com isso, que é o Celso Ramos, e aí deveria ter sido encaminhado para o hospital universitário em Florianópolis ou aqui no hospital do Chapecó. Então, fazer essa correção aí ao pessoal da Secretaria da Saúde, né, inclusive pedindo desculpas pelo ocorrido. Bem, outro assunto que me traz à tona aqui é a situação seguinte. Eu vou fazer uma indicação de tribuna, até porque é da questão de tempo. Quando o Calfas colocou aqui da pista de skate, na época que tinha um projeto tramitando na pista de skate, tinha um projeto tramitando no governo federal, desculpa, de skate não, de kart, tinha também um projeto tramitando de uma pista de skate na FEME, né? Que eu acho bem interessante, tem muito pessoal de todas as idades. Hoje nós temos não só adolescentes, não só jovens, nós temos advogados, temos engenheiros civis, temos arquitetos, temos pessoas que praticavam esse esporte há um tempo atrás e ainda estão praticando, mas não tem espaço. O pessoal se desloca a Chapecó, onde tem locais apropriados, o pessoal vai a São Domingos, vai aqui em Seara e tal. Então seria interessante fazer esse espaço para que o pessoal possa praticar o esporte. Segunda situação, um requerimento para que seja verificado, junto ao histórico aí da Câmara, ano passado foi aprovado uma congratulação, uma placa de congratulações, alguma coisa nesse sentido aí, uma honraria ao Vinhati pela quantidade de obras que ele fez. Uma placa foi aprovado pela Câmara passada e não foi entregue ainda. E também para o Wallace Cleme,
que é um arquiteto que contribuiu muito com a cidade de Xanxerê. Nós andamos em Xanxerê, nós vemos obras do Wallace Quileme aí. Então, que fosse verificado e fosse entregue essas placas, e eu gostaria que elas fossem entregues ainda no meu mandato, para eu poder verificar isso aí, para eu poder acompanhar esse processo. Bem, uma pergunta. Voltaram aquelas correções lá, aquelas observações que a Prefeitura ia fazer sobre o plano, sobre a nossa aprovação do AJG 00813, né, da modificação das edificações ali, voltou alguma coisa? Chegou na Prefeitura lá, Biazus? De repente, o promotor enviou alguma coisa para a Prefeitura? Boa noite a todos. Na verdade, o promotor encaminhou uma minuta de um projeto de lei que ele concebeu para todos os vereadores. Pelo menos para mim chegou, não sei se os demais colegas já receberam. E acredito que ele deva ter mandado uma cópia também para o Executivo. Então, eu sugiro que se faça uma reunião, né, entre todos os possíveis interessados, o Ministério Público, o Executivo e a Câmara, para verificar ponto a ponto, para ver se há a viabilidade de alteração ou não, né? Então, não depende só de nós aqui. Eu acho que seria o caso, senhor presidente, aí, de se fazer, então, uma reunião para nós debatermos o assunto. Boa noite, senhor vereador, senhora vereadora. O que essa casa recebeu, através de um e-mail, foi uma minuta de um novo projeto de lei. Não foram alterações, foi a minuta de um novo projeto de lei, um projeto de lei reformulado, um projeto de lei que altera substancialmente o projeto que nós votamos. Esse projeto de lei, assim que deu entrada na minha caixa de e-mail, pedi que encaminhasse na mesma hora ao Executivo Municipal. Há necessidade de qualquer alteração vir do Executivo. Então, essa minuta desse novo projeto de lei foi encaminhado assim que nós recebemos ao Executivo, e estamos no aguardo aí do Executivo analisar se há a necessidade de marcar uma reunião. Essa casa está com as suas portas sempre abertas e vamos debater se haver essa necessidade, discutir, chamar o Ministério Público, chamar as entidades, fazer um amplo debate aí para a gente estar analisando essas alterações propostas pelo Se me promotor. permite uma parte, até gostaria de chamar a atenção, desculpa estar te interrompendo, mas a matéria, uma vez versada no ano legislativo, salvo ledo engano, ela não pode retornar no mesmo exercício. Então, ela teria que, se fosse reapreciada, no próximo ano. É que assim, foi uma promessa nossa, né? Quanto vereadores, nós assumimos todos, né? E o Biazus propôs um negócio que eu achei interessante, né, Biazus? A estratégia de nós sentarmos e realmente com todas as partes interessadas discutíssemos isso. Nem que um período, um prazo determinado aconteça, mas que nós possamos discutir com bastante seriedade esse tema aí. Bem, outra situação que eu tenho que levantar aqui com vocês, até pelo tempo, é o seguinte. Teve uma verba do governo federal, aí, na verdade, uma ajuda do governo federal. Ele encaminhou motoniveladoras e retroescavadeiras aos municípios. 262 municípios do estado de Santa Catarina foram contemplados em 2012, e agora 2013 também, com retroescavadeiras. Xanxerê acabou não sendo contemplado porque não escreveu-se. E Xanxerê escreveu, então, só para uma motoniveladora. Então, de repente, prestar um pouco mais de atenção nessas... Quando vem essas situações, vem de graça, né? Que é o melhor de tudo, para não perder, que isso aí nos ajuda bastante, né? Nós temos os bairros aí, o nego está se vir em 1000 lá para conseguir achar máquina para colocar, de repente tem uma máquina ali esperando para a gente poder colocar ela trabalhar e a gente acaba perdendo. E eu não podia deixar de falar hoje, eu sei que... Alessandro, me permite? Sim. Essa motoniveladora e essa escavadeira seria da agricultura da pesca? Se for da agricultura da pesca, foi mandado 2 vezes, se for... Da motoniveladora foi. Isso, E da então, retroescavadeira que não foi. Foi mandado 2 vezes pelo secretário Blusa Amarelo, eu acompanhei isso, eu que dei o projeto para ele, e isso foi encaminhado sim, só que Xanxerê não foi contemplado. Eu vou dar uma olhadinha lá, o que foi, porque a motoniveladora me veio que ela foi encaminhada e foi contemplado. E retroescavadeira, mas eu vou confirmar isso aí, eu tenho no e-mail certinho ali. Bem... Eu até peço já 1 minuto adiantado, e mais 30 segundos, porque eu tenho uma partezinha.
Eu não posso deixar hoje de falar aqui de um fato triste que aconteceu numa cidade próxima aqui, né? Em Chapecó. Né? Os advogados aí, eu sei que já estão solidários, já estão se manifestando, inclusive, né, quanto ao OAB. O assessor do nosso, do vereador do PCdoB, ali, né, o assessor do Paulinho da Silva, eu liguei de tarde para o Paulinho, conversei com o Paulinho, 2 elementos grandes, tá, de capacete, entraram no escritório do assessor do Paulinho, renderam as pessoas que tinham lá, pegaram o Patrick, que é o assessor do Paulinho, o irmão dele, e pediram qual que era o mais velho, ele se manifestou, e proferiram inúmeras facadas nele. De repente, pensando que ele já estava morto, saíram, cortaram os dedos dele, no sinal, vou dar nos dedos. Entendeu? E aqui do jornal, a mãe, eu não pude fazer nada, o irmão, eu não pude fazer nada, eles disseram que iam matar todos nós. Conta a mãe da vítima, um dos clientes, José Ribeiro, conta, eles amarraram as mãos e a boca de todo mundo. A família da vítima fala, ele sofria ameaça há algum tempo, a gente ofereceu dinheiro, mas estavam atrás do meu irmão. E coloca aqui, então, assim, a polícia trabalha com 2 situações, uma mais remota, que é a de crime por causa da profissão, até porque ele não era advogado atuante, né? Mas em compensação, ele era um assessor muito atuante, e o vereador Paulinho, todo mundo conhece, é um vereador muito atuante. Né? E a hipótese que a própria polícia trabalha é com crime político. E aí, novamente, como aconteceu no caso do nosso amigo Marcelino, as câmeras de segurança não pegaram nada, porque naquele dia, naquele horário, elas estavam em manutenção. Isso é muito estranho. Né? Então, nós não podemos deixar, se for político ou não for político, o fato é que, graças a Deus, o Patrick não morreu, o Patrick está no hospital, passou por várias cirurgias, está na UTI, mas o quadro é estável e, se Deus quiser, vai se salvar. Agora, gente, me dá medo de ser político. Me dá medo de ser vereador. E vocês também, né? Mais 30 segundos. Porque eu acho que envolve todos nós, indiferente da posição e do partido que nós tenhamos. Hoje nós estamos no governo, amanhã, de repente, não mais, etc. Então, o direito ao falar, o direito à democracia é livre. E me preocupa mais ainda se é uma questão pelo direito, que é um advogado. Porque aí você complica todo o pessoal que trabalha na área do direito. Né? Gera um medo na categoria de alguém, de repente, entra no teu escritório lá e tu não sabe o que vai acontecer. Né? Até um juiz, um promotor, então me preocupa bastante isso. Obrigado. Palavra com o PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha aqui na sessão de hoje. Então, muita satisfação poder voltar a casa. Estava com saudade dos trabalhos legislativos, mas, mesmo estando fora da casa, a gente seguiu trabalhando aí durante esses 30 dias e concluindo aquele projeto que a gente já vinha trabalhando antes da nossa licença, que era desse acordo comercial entre Xanxerê e China. Dizer que já está bastante adiantado, já temos hoje 42 pessoas, né, que já fizeram aí uma reserva de voo para essa missão. Então, a proporção está agradando e surpreendendo. Mantivemos contato aí com a Assembleia Legislativa durante esses 30 dias, muito bem atendidos, a assessoria da presidência tem sido muito dedicada, empenhada em promover toda essa aproximação comercial, não medindo esforços, toda a assessoria, então, está trabalhando de forma bem eficiente para nossa satisfação aí com bons resultados. Até a título de necessidade, e aí para garantir preços de passagem e reservas, eu até gostaria, senhor presidente, de deixar aqui na tribuna o pedido para confirmação dos vereadores que tenham interesse nessa viagem,
para que a gente possa agilizar e garantir aí, até porque tem necessidade de convite, necessidade de visto, necessidade de toda a programação logística. Então, nós precisamos definir isso, se possível, até na quarta-feira, as pessoas interessadas, a título de sugestão, para que a gente possa garantir o sucesso dessa missão sem qualquer imprevisto. Dizer que da China temos recebido inúmeros contatos, depois que souberam dessa nossa intenção de manter esse acordo comercial, e está muito promissor. Nós temos a perspectiva imensa aí de um grande retorno tributário para o município de Xanxerê, e tenho certeza que no decorrer desses meses aqui que antecedem a feira, a gente vai poder estar explanando a cada um de vocês, dos vereadores e da comunidade, como é que está e o que isso vai trazer de vantagem para o município. No mais, é uma satisfação poder voltar, e uma boa sessão e uma boa semana a todos. Passo os trabalhos dessa mesa ao vereador João Paulo Menegatti. Com a palavra o vereador Fernando Calfas. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste pela TV Câmara. Bem, nobres colegas, venho até essa tribuna na noite de hoje para estar defendendo aqui 3 proposições que estão na pauta de hoje. A primeira, a moção número 62/2013. Hoje pela manhã, a Câmara de Vereadores, mais uma vez, cedeu esse plenário, cedeu esse espaço, que é um espaço democrático, é um espaço onde todos podem usufruí-lo, desde que com antecedência prévia. O deputado federal Valdir Colato esteve debatendo com muitos empresários, com muitos profissionais da categoria do transporte, a questão da lei dos motoristas. Lei número 12.619, de 30 de abril de 2012. Uma lei que, por bem ou por mal, ainda não está sendo aplicada, né? A força dos sindicatos, e aqui cumprimento meu amigo Nego Raul, a força das pessoas envolvidas que estão tentando, de forma ainda pouco organizada, e discutimos isso hoje pela manhã, conseguir por mais 6 meses prorrogar, né, a execução dessa lei. E essa lei, como infelizmente muitas outras leis no Brasil, são leis que foram feitas sem uma consulta da categoria, sem conversa, sem diálogo. Porque como essa lei está posta hoje, está impossível de cumprir. Se essa lei entrar em vigor imediatamente, não há como cumprir, né? Não temos paradas, né? Sobretudo para se cumprir essas jornadas de trabalho em que o caminhoneiro ou o motorista autônomo vai ter que parar, vai parar onde? Não temos nem estrada, que dirá paradas para o descanso, com higiene, com segurança, não há, né? Então, em razão de algumas mobilizações, foi criado no Congresso Nacional uma comissão especial justamente para estudar e propor alterações à Lei 12.619. E o relator dessa comissão especial é o deputado Valdir Colato, que apresentou hoje aos empresários aqui de Xanxerê o seu relatório esse que foi aprovado pela comissão, e já existe o projeto de lei de número 5.943, que vai, então, alterar essa lei. E é um projeto que tramita em regime de urgência. Segundo nos informou o deputado, há necessidade de votar essas modificações até setembro, até o mês que vem, né? Que esse prazo de 6 meses, que essa lei ainda está, digamos, na geladeira, está se esgotando, então precisa votar até setembro. Então, é uma moção de apoio ao relatório do relator, do deputado Valdir Colato, que profundamente mexe na jornada de trabalho. Pelo relatório que já foi aprovado na comissão, falta ir ao plenário, né? Para o motorista autônomo, ou seja, o dono do caminhão,
A jornada de trabalho que está sendo proposta, ou a nova jornada, é de 10 horas de descanso para o motorista autônomo, com 8 horas ininterruptas à noite e durante o dia mais 2 horas. Já para o motorista profissional, aquele contratado, a proposta desse novo projeto de lei é de 12 horas de jornada de trabalho e 12 horas de descanso, sendo que esses intervalos é o próprio motorista que vai fazer através de um plano de viagem. Quem conhece um pouquinho o transporte no Brasil sabe que não há como precisar, né? Que eu vou parar daqui a 2 horas, que eu vou parar daqui a 4 horas, não sabemos como vai ser essa chegada, se vai ter esses descansos, esses paradouros que ainda não existem, né? Outro assunto desse relatório aprovado é que esses descansos ou esses paradouros, eles vão poder ser públicos, privados ou uma parceria público-privado. Então, peço o apoio dos nobres colegas para que essa moção chegue ao conhecimento de todos os deputados federais e de todos os senadores de Santa Catarina, para que no mês que vem possa se alterar essa lei, porque do jeito que ela está, ela vai inviabilizar o transporte no Brasil, né? Fizeram uma coisa bonita, mas não há condições objetivas de se cumprir. Não há estradas, primeiro, não há estradas que permitem isso, e segundo, os pedágios, né, estão na contramão disso, e os paradouros que não existem. Também tem uma indicação na pauta de hoje, no qual solicito ao Executivo Municipal faça estudos para que seja construída uma pista de velocidade no Parque de Exposições Rovílio Bortoluzzi. Já debatemos por diversas vezes aqui a necessidade de se aproveitar melhor o parque. A questão, Alessandro, de construir uma pista de skate, acho excelente a ideia, acho que temos que aproveitar aquela estrutura, tudo que existe lá, para estar fomentando o lazer, para estar fomentando a juventude do município de Jejeta. Então, peço também o voto favorável à indicação 265. E, por fim, hoje, em primeira votação, projeto de lei de minha autoria, que institui no município de Xanxerê a campanha de obesidade zero nas escolas de ensino fundamental no município de Xanxerê. Uma campanha importante, as pesquisas demonstram que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão ficando cada vez mais obesos, e é uma campanha que vai partir da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, de forma orientativa, com palestras, com ilustrações, demonstrando para as crianças e adolescentes a necessidade de se alimentar corretamente para que tenham uma juventude saudável e envelheçam com uma melhor saúde possível. No mais, era isso. Uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos ao presidente Fernando Calfas. Palavra com o PMDB, vereador Áureo Luiz Galvani, vereador Denilson Biasus. Palavra com o PPS, vereador Flávio Filap, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar meu amigo Raul Bastos, cumprimentar o Checker, cumprimentar o Naco, cumprimentar o Possamay, todos os nossos funcionários que trabalham aqui conosco, o pessoal da TV Câmara, o pessoal que nos assiste, da internet, o Bíssigo, nosso sempre vereador, estando presente. Obrigado aí pela sua vinda. O assunto que me traz hoje aqui, eu já tinha conversado e antecipado que eu iria falar. Meu assunto hoje é saúde. E quero dizer que nós fizemos uma constatação, né, e principalmente ajudou a reforçar isso quando nós fizemos a nossa passagem pelo TV Câmara. E diferente do que o ex-secretário da Saúde, o seu Tófolo, falou que a saúde de Xanxerê estava na UTI, nós descobrimos que a saúde de Xanxerê está na emergência, né? Menos mal, né? Se estava na UTI, não está mais, né? A saúde de Xanxerê hoje está na emergência. E por que eu vou falar que a saúde de Xanxerê está na emergência? Porque nós estamos com números impressionantes de atendimento na nossa emergência do Hospital São Paulo e no nosso pronto atendimento. Só para vocês terem uma ideia, no mês de maio, nós tivemos em torno de 4.300 atendimentos na emergência do Hospital São Paulo.
No mês de junho, 4.500. No mês de julho, 4.760. Por outro lado, no pronto atendimento, estamos tendo um atendimento, segundo informação da própria Secretaria de Saúde, entre 3.000 e 3.500 atendimentos mês. Onde é que está o povo? Está na emergência e está no pronto atendimento. Pronto, descobrimos aonde é que está o povo xanxerense, né? Então, aí vem o desafio para o nosso secretário novo, tem que tirar este povo da emergência e dos pronto atendimento. Daí a gente diz, mas vamos levar para onde? Bom, o que faz, que tipo de saúde que você pode dar numa emergência e num pronto atendimento? No pronto atendimento, a gente sabe que falta, não tem exames de laboratório, não tem raio-x, não tem ultrassom, né? Muitas dessas pessoas acabam indo até a própria emergência do hospital. E na emergência do hospital, então tem mais equipamento, tem mais coisa, tem mais estrutura, tem 2 médicos, né? Só que não é isso saúde. Saúde não é deixar a população toda e ser atendido na emergência ou num pronto atendimento. Isso não se faz saúde. Saúde, de verdade, não é dessa forma. Então nós temos que é o desafio do novo secretário, é tirar essas pessoas da emergência e tirar essas pessoas do pronto atendimento. Mas por que a gente também tem que perguntar? Bom, então o povo é culpado que vai tudo para a emergência e para o pronto atendimento? Um pouco é a questão cultural. Um pouco é a ineficiência que as nossas unidades de saúde têm. Só para dar uma ideia. O que estrutura-se as unidades de saúde? Que é lá que começa o básico das unidades de saúde. É lá onde que começa o primeiro passo da saúde oficial por parte do município. Nós temos várias deficiências. Nós temos, de 11 postos de saúde, apenas 5 que têm o seu médico completo, trabalhando lá as suas 40 horas. Os outros 6 unidades de saúde, existe meio médico, 1/3 de médico, 70% de médico. Ué, que é isso? Por quê? Porque não tem o médico fixo que fica lá as 40 horas. Vem médico de outra unidade para quebrar o galho. Meio período da manhã. Outro fica 2 horas pelo período da tarde. Aí vem outro médico no outro dia, que um dia atende, um dia não atende, e assim por diante. Então, nós não vamos fazer uma saúde de qualidade neste município se nós continuarmos fazendo atendimento de saúde na porta da emergência do hospital, sobrecarregando a emergência dos hospitais, fazendo com que as pessoas atendam, às vezes, coisas básicas nas unidades, lá na emergência, onde que deveria estar atendendo o baleado, quebrado, esfaqueado, acidentado, a gestante que o Corpo de Bombeiros trouxe, ou que o SAMU trouxe, ou aquele paciente mais grave. Então, o que vai acontecer é que daqui a pouco, nós, um parente, um familiar nosso, vai acabar morrendo na porta da emergência, porque o médico está lá com 40, 50 pessoas para atender. E nenhum profissional consegue atender de maneira decente as pessoas que vão chegar numa porta da emergência se nós sobrecarregarmos esses profissionais, mesmo que a porta da emergência tenha 2 médicos atendendo. É humanamente impossível. O cara chega lá com 30 pessoas para atender, ele tem que tocar o serviço. Daqui a pouco esses médicos vão começar a cometer o tal do erro médico. E não adianta daí a gente só crucificar, e não adianta a gente só dizer o médico está errado. Ivan, quer falar? Sim, obrigado pela parte, senhor vereador. Só para questão de esclarecimento, na emergência somente o pessoal de Xanxerê, ou aí nós estamos com um hospital regional e aí vem de toda a região? 80% é de Xanxerê. Então, o que nós precisamos fazer, e esse é o desafio do novo secretário, é tirar essas pessoas desse pronto atendimento e dessa emergência. E quando eu digo tirar, vocês vão dizer, bom, então fecha as portas para tirar tudo? Claro que não. Ninguém aqui é ignorante para pensar que estamos mandando fechar as portas, né? O que nós estamos dizendo é que política de saúde tem que ser feita nas unidades básicas de saúde. Por isso que elas se chamam básica. Por isso que ela tem um B. O B é de básico, não é de bobo. Ela tem que ser atendida lá. É lá que tem que ser estruturado o sistema de saúde do município. E é ali onde que ele tem que ser forte. É ali onde que ele tem que ter o atendimento de ginecologia, é onde que as grávidas têm que ser atendidas por ginecologista e não por clínico, é onde que o pediatra, que deveria ser atender as crianças e não sobrar tudo para esse clínico, porque esse clínico também vai cometer erros daqui a pouco.
né? Então, é isso que nós precisamos. O atendimento de psicologia, que pelo que nós sabemos, desde o início do ano, não entra pessoas novas, estamos com problema. Estamos com problema de laboratório, já citado pelo Alessandro aqui esses dias. Exames de laboratório, tem algumas coisas que não pode ficar esperando 60 dias. Tem exames, determinados exames, por exemplo, de ultrassom, de algumas áreas, nas gestantes normalmente é um pouquinho mais rápido, mas em algumas áreas que está demorando 4, 5 meses. Não dá para nós esperar todo esse tempo. Então, é essas coisas que o secretário tem que tomar agora conhecimento primeiro de tudo o que está acontecendo, reunir com a sua equipe, o doutor Mário, a doutora Adriana, desculpa, né, que é a diretora de saúde, né, e montar uma nova estratégia, apresentar para a sociedade xanxerense um novo planejamento, uma nova forma de fazer saúde. Né? E eles vão ter que ter um tempo para isso, mas tem que apresentar, porque senão nós vamos continuar atendendo todo mundo na porta da emergência. Nós temos visto, na minha área como gestante, inúmeros casos que têm complicado, às vezes, porque a grávida não conseguiu ter acesso a uma consulta de pré-natal, né, com nenhuma vez com o obstetra, e vai parar na emergência já com uma complicação, que aumenta o trabalho de parto prematuro, aumenta as infecções, aumenta os casos de UTI, que vai parar lá depois da criança. Então, este é um desafio que o novo secretário tem que ter pela frente, que nós temos que mudar essa realidade. E para dizer que isso aqui, para alguns que não ficarem dizendo que a nossa língua tem pimenta, eu quero dizer que eu, como ginecologista, enquanto que a maioria dos profissionais saíram do posto, e cada um tem os seus motivos, eu estou lá. Porque se eu não fosse parceiro da Secretaria de Saúde, eu também já tinha saído. Já estou arrumando as malas, já pensando em sair, mas por enquanto nós estamos lá. Né? Fiquei sozinho, inclusive, algumas vezes como obstetra atendendo. Agora tenho uma assessora, estamos em 2. Assessora tão quanto eu. 2 ginecologistas atendendo. É pouco. Vereador. Precisa ir atrás disso para resolver essa situação. O senhor levantou uma questão até muito importante, né? É pouco, foi o que o vereador disse, né? E como médico tem sido, né, fazendo essa colocação. E até o senhor conhece realmente muitos médicos, né? O importante até é estender esse convite. Veja quantos concursos são abertos aqui, não é de agora, que Xanxerê abre concurso para contratar mais médicos, e a gente tem sempre esse problema. Então, hoje, falta realmente profissionais para atender até a própria demanda existente no município de Xanxerê. As próprias declarações do Dr. Filap dão conta disso, que hoje o que nós precisamos é trazer mais médicos. E aqui eu faço um apelo até ao nobre vereador, como um profissional da área, para que realmente convide, através das redes, dos seus contatos, né, profissionais que queiram chegar ao município de Xanxerê, que seria muito importante para ajudar o senhor e a cidade num todo nesse problema hoje enfrentado. Pedido? Ivan Marques, tem vários fatores que trazem um médico para vir morar para o interior. Vários fatores. Ou fazer os daqui saírem do seu consultório para irem para uma unidade de saúde. A maioria das pessoas não gosta muito de saúde pública, por vários fatores. Né? Começa desde esse negócio. Eu pedi um exame, chegou daqui a 60 dias. Pedi um ultrassom, chegou daqui a 40 dias. Então, o profissional se desestimula, se desanima. E, muitas vezes, esse é um dos motivos que, às vezes, pede para sair. Né? Mas eu quero dizer que nós tivemos um caso agora recente de uma campanha eleitoral aonde que teve 2 médicos que, para sacanear o prefeito, um dos candidatos, tinha 2 profissionais médicos atendendo no posto de saúde e, de um minuto para outro, eles pediram para sair. Né? Presidente, vou precisar de mais um minuto, por favor. E aí, o que aconteceu? Esses 2 médicos pediram para sair. A justificativa era, não tem médico, realmente não tem médico. O senhor sabe quanto tempo demorou para o secretário de saúde que estava naquele momento para arrumar? Não 2, 4 médicos, exatamente 1 semana. Então, essa desculpa que sempre a gente tem, não tem médico, não tem médico, não tem médico, eu não sei, mas acho que a gente poderia consultar aquele secretário de saúde para ver o que é que ele fez, qual foi a mágica. Né? Porque, de repente, a gente só fica argumentando que não tem médico, é uma boa desculpa para a gente sempre sentar. Não, é verdade, falta médico, não tem dúvida. O senhor não está errado nisso. Uma desculpa, ou uma justificativa que se arrasta há muito tempo. Né? Mas só que eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos que ter atitude, senão a gente se acomoda, sempre achando não tem médico, e daí não vai tomar a iniciativa de arrumar esses profissionais. Então, é preciso fazer. E médicos no mercado tem. Agora a gente tem que ir em busca deles e oferecer algumas coisas que a gente convença eles de vir para a rede pública, como eu trabalho na rede pública. Para finalizar, vereador Filap. É dizer que
nós estamos melhores. Se a saúde hoje não está na UTI, está na emergência, né, nós precisamos, mesmo assim, tomar atitudes, né, porque essas atitudes, esse é o desafio do secretário de Saúde com sua equipe, de apresentar aí, quem sabe, até o final do mês, algum plano, alguma ideia, alguma solução, apontar alguns caminhos que a gente possa mudar essa realidade. Senão, nós só vamos ficar se lamentando até o restante, aí, mais 2, 3 anos, que a saúde está dessa forma e não tem solução. Temos que ir em busca, temos que ser criativos nessa hora, né? E é isso que eu quero pedir, então, ao novo secretário, que faça essa empleitada de mudar essa realidade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Palavra com o PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente da casa, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o Wilson, que retorna à casa, né? Então, dizer que sejam bem-vindos. E estamos aí para enfrentar mais um tempo aí como vereadores. Bem, quero aqui também prestar minha solidarização à moção de repúdio do fechamento das APAES, né? Eu acho que isso não pode acontecer, né? O fechamento das APAES foi uma grande conquista de todo o povo brasileiro, né? E isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que não pode ocorrer, porque lá tem crianças que precisam de serviços especializados, né? Então nós não podemos compartilhar com a questão do fechamento das APAES, né, no Brasil. Então, parabéns ao Ivan por levantar essa questão. Sou teu parceiro, né? Eu tenho a Cristina, que é excepcional, que mora junto comigo, né? Então, assim, são coisas que não podem ocorrer, né? E eu acredito que não vão ocorrer, né? Isso foi alguma ação tomada por alguma pessoa que não tem nada que fazer, né? E botou em risco aí uma associação tão grande como a APAE, né? Isso não pode acontecer. Bem, a questão da saúde, o Filap colocou aqui, colocou bem, ele é um especialista, um médico, entende muito da questão da saúde, né? Eu não tenho tanto conhecimento, mas a gente vê as coisas que estão acontecendo e as reclamações que ocorrem na saúde do nosso município. O que o Filap nos colocou aqui, que mais ou menos 100 atendimentos diários no pronto atendimento, né? E o pronto atendimento do Hospital São Paulo, ele está com bastante volume de atendimentos, né? O nosso pronto atendimento 24 horas, também segundo o que o Filap nos coloca aqui, que tem um atendimento também grande. Então, falta alguma coisa na área da saúde, falta prevenção, né, que as pessoas não vão no atendimento, né, mas vão nos postos de saúde, para que isso ocorra. Então, tem que se ter um plano, né, como o Filap colocou aqui, precisa-se ter um plano. Porque, desculpa, mas não tem médico. Não, sem problema nenhum, não tem médico, mas não tem remédio. Qual a desculpa não ter remédio? Não tem exame. Qual a desculpa não ter exame? Não se tem médico, não se pode contratar. Remédio tem à venda. Exames, tu consegue. Tem à venda no mercado também, que hoje é um comércio, né? Então, isso a gente não pode admitir. Que as licitações sejam feitas, nós já tivemos um secretário que ficou apenas 6, 7 meses, né? E agora com o novo secretário, que ele trace um plano, como colocado aqui pelo Filap, e consiga, né, trazer à nossa população xanxerense mais tranquilidade em questão da saúde. Bem, também aqui, senhor presidente, eu quero fazer um requerimento da tribuna, a Vossa Excelência, que diante do
dos fatos levantados algumas sessões atrás, né, eu preciso fazer um requerimento que essa casa, né, diante dos fatos levantados na compra de um ônibus pela Secretaria da Saúde, né, que a Câmara faça um levantamento, né, dos valores nas revendas existentes em Santa Catarina ou no sul do Brasil, né, referente à aquisição desse referido ônibus, do pregão 075-2013, né, que nas mesmas especificações que consta o pregão. E se realmente se confirmarem os fatos, né, que se dá aí, segundo foi nos colocado aqui nessa tribuna, se der os fatos em 20% de diferença no valor, ou seja 15, ou seja 10, né, que seja tomado as medidas cabíveis. Né? Então, eu peço que a casa faça esse levantamento e, quem sabe, também que possa se encaminhar ao Ministério Público também para fazer esse levantamento dos preços, né, nessa referida questão aqui levantada nessa casa. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrado o momento da palavra livre, passo ao período da presidência. Faço a entrega para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada na data de hoje. O vereador João Paulo está com a vinda do vereador Wilson. Bem, senhor presidente, com a vinda do vereador Wilson, né, perdeu eu acho que eu devolvo os trabalhos ao vereador Wilson, que é o presidente da comissão, né? Então, que já fique consagrado em ata aí que estou devolvendo os trabalhos ao vereador Wilson. O vereador Wilson, então, retomando a presidência da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Ainda falando das comissões, em razão da saída do vereador Amélio Radaelli, há necessidade dessa casa e dessa mesa preencher as comissões do qual o vereador Amélio faz parte, né? Saiu temporariamente em razão do seu afastamento. Então, o vereador Amélio, ele é relator da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Há necessidade, então, de nós indicarmos um outro membro como relator da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Os membros da comissão, o vereador Wilson é o presidente e o vereador Filap como membro. Falta o relator. Preciso, então, fora o vereador Wilson e o vereador Filap, um membro. O vereador Ivan? Me habilito, senhor presidente. Mais alguém? Os vereadores que aprovam o nome do vereador Ivan para ser relator da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Amélio é presidente da Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Esportes, Turismo e Saúde Pública. Presidente, preciso um vereador para a presidência dessa comissão. Vereador Coloco à disposição, senhor. Denilson Biasus, mais alguém? Vereadores que aprovam o nome do vereador Denilson Biasus como presidente da comissão referida, permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Amélio é membro da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Preciso de um membro para substituir o vereador Amélio nessa comissão. O vereador se habilita. Vereador Cook? Cidade que seja titular? Não. O vereador pode se candidatar, não precisa não. Tá ok. Então, o vereador Cook e Galvani, os vereadores que aprovam a indicação, permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Cook e Galvani como membro da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio. Por fim, o vereador Amélio é relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Transporte e Urbanismo. Preciso de um membro como relator da referida comissão. Vereadora Shirley? Vereador João Paulo, não?
Eu me coloco à disposição, Mais alguém? presidente. Então, vereadores que aprovam o nome do vereador Adenilson Biazus para a Comissão de Obras, Serviços Públicos de Transporte e Urbanismo, permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Colocar em votação pedido de autorização de viagem do vereador Ivan Marques. Xanxerê, 19 de agosto de 2013. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, venho solicitar que Vossa Excelência coloque em apreciação do plenário da Câmara Municipal o pedido de autorização para pagamento de diária e passagens aéreas para que esse vereador possa deslocar até Florianópolis entre os dias 29 e 30 de agosto de 2013, quando estarei participando de curso para a elaboração de projetos. Atenciosamente, Enilvan Marques. Os vereadores que em discussão. Senhor presidente, só fazendo uma retificação, é de 27 a 30, né? Nós teremos um curso lá, no qual eu gostaria de participar, se essa casa se entender conveniente. Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo os colegas que já está disponível em nossa contabilidade o balancete da Câmara referente ao mês de julho de 2013. Convido a todos também para participarem da próxima sessão itinerante, que será realizada na segunda-feira, dia 26 de agosto, às 19 horas, na comunidade Linha Medianeira. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Ou a segunda secretária, perdão. Adenilson Biazus. Presente. Sirlei Menegola, presente. Enilvan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Alessandro Antonioli. Presente. Áureo Luiz Galvani. Presente. Obrigada. Agradeço a segunda secretária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos... Estou eu e senhor presidente. Na chamada. Vereador Wilson, não foi chamado? Não. Vereadora Cirlei, por favor, chamar o vereador Wilson. Desculpa, ainda não estava na... Vamos ver? Tá, o Wilson. Presente. Obrigada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação que são na pauta de hoje. Projeto de decreto número 002/2013, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Avelino Menegó. Em discussão. Vereador João Paulo. Bem, senhor presidente, na última votação foi votado em turno único, né, a concessão de título de cidadão, e em Xanxerê sempre foi votado em turno único a concessão de título de cidadão xanxerense. Então, eu peço que a Vossa Excelência, assim entendendo, né, retire de votação, já tendo aprovado já em votações passadas. Senhor presidente, por questão de ordem, eu também li o regimento e o regimento interno é claro ao dizer que todos os projetos de decreto legislativo devem ser apreciados em duas votações. Então, eu entendo que ambos os projetos de decreto que estão em votação, eles devam ser votados também em segunda votação. Ainda em discussão, vereador? Sim. Então, se é claro sobre isso, então todos os outros que não foram votados em segunda votação, o que acontece? Eles voltam para cá para serem votados e as placas são tiradas das pessoas, é isso? Olha, vereador Alessandro, eu não posso responder pelas outras legislaturas ou pelas outras... Não, essa não houve nenhum... É a primeira votação sobre título de cidadão. As outras é por moção. Hoje, no fim da tarde, fui indagado pela nossa secretária, que me informou, né, que nas outras legislaturas, em outros momentos, os títulos eram votados em votação única. E questionei a secretária o que diz o nosso regimento. Não, o nosso regimento diz que são duas votações. Vamos seguir o regimento, mas pondero a manifestação do vereador João Paulo e colocam quem queira discutir, né, essa questão. A ponderação do vereador Alessandro é pertinente. O que fazer
com os outros títulos, né? Essa é a Porque questão assim, para o nosso jurídico, quem sabe, nos dá até um parecer, o que fazer com os outros títulos, né? Porque eu penso assim, diferente, quando se troca um juiz de um lugar ou outro, quer dizer, não pode se agir diferente na lei. Você não pode criar ou deixar de fazer. Existe, no meu ver, aí, se diz isso aí, o Ivan aqui vai se virar, né? Ainda em discussão? Senhor presidente, se houve equívoco no passado, nós não podemos repetir o erro. Essa é a minha posição, e depois aqueles que se acharem prejudicados podem buscar a justiça. Eu entendo que a simples concessão de todo o sistema jurídico, ele se baseia numa premissa que trata da questão do prejuízo. Toda e qualquer formalidade deve ser anulada se houver prejuízo a alguém. Eu entendo que a concessão de título de cidadão, mesmo que tenha sido feita em votação única no passado, não causou prejuízo a ninguém. O fato é que o processo legislativo, é claro, se os presidentes, os vereadores anteriores não seguiram o regimento interno, é uma situação que deve ser analisada naquela época, mas hoje o regimento interno é claro ao dizer que tem que ser em 2 votações. Senhor presidente, se nós olharmos assim até para a questão da própria lei, da nominada que é dada, o que é um cidadão xanxerense? Então, na realidade, nós veríamos que cidadão xanxerense é aquele que tem o título de eleitor na cidade. Então, nós teríamos que mudar também a questão do cidadão xanxerense para um outro nome, teríamos que buscar uma outra nominata. E aí um título de honraria, né, para essa pessoa. Então, tu veja que a questão da formalidade, e até porque, né, o entendimento da legislatura passada foi de que foi votado em votação única, nominal, e na época entenderam que esse seria o procedimento correto, com parecer jurídico e tudo. Então, aí a mesa e o próprio plenário é soberano nesse entendimento, né? Então, houve realmente esse entendimento. Então, achei muito educado da sua parte respeitar esse questionamento em relação à legislatura passada, que não houve nenhum tipo de erro. Para contribuir, senhor presidente, se me permite. Sim. A titulação cidadão xanxerense, ela já é uma homenagem, né? Ela, no meu modo de ver, como advogado, eu entendo que já seria uma honraria. Ela não está trazendo aqui uma tradução literal do que fosse o cidadão especificamente adjetivo, e sim como qualitativo. Concordo. Pela ordem, vereador João Paulo, vereador Filipe também bem, deve manifestar? O Ivan colocou aqui, né, bem colocadas as colocações, como foi votado em turno único, votação nominal, né, o plenário é soberano, né, o Ivan muito bem colocou, e então o plenário é soberano. Obrigado, senhor presidente. O vereador Filipe? Tá. Vereadora Shirley? Eu concordo com as palavras do Biazuz. Eu acho que se houve antigamente a votação em uma única votação, mas que nós não continuamos no erro. Se está no regimento para serem 2 votações, que seja respeitado. Senhor presidente, além do mais, eu não entendo qual é o receio dos vereadores em proceder a uma segunda votação, se já externaram o voto. Eu acho que é um simples formalismo que nós vamos ter que observar, e cada qual vai novamente externar aquilo que já foi externado na sessão passada. Eu não entendo o receio dos vereadores que não querem seguir o regimento interno para votar em 2 oportunidades um projeto que já foi votado. Não é questão de vereador, de votação, senhor vereador. É uma questão de praxe da casa, é uma questão que há 50 anos existe a Câmara dos Vereadores, 50 anos foi votado sempre votação única e nominal. O mesmo, senhor presidente, pela ordem, para concluir, o regimento tem que ser seguido. Vossa Senhoria, com sapiência, já colocou em segunda votação, e além do que, por essa lógica, na legislatura passada, foi votado um projeto de decreto legislativo aumentando o número de vereadores. E esse procedimento seguiu o mesmo desde a fundação do município. O que aconteceu?
o Ministério Público entrou com uma DIN e entendeu que aquele procedimento era equivocado, mesmo que tivesse sido adotado desde o início da fundação do município. Então, agora, o regimento, e nós podemos até ler o artigo, a Eraci está aqui, pode usar a tribuna para ler o artigo, que é claro ao dizer que todos os projetos de decreto legislativo devem ser votados em 2 votações. Simples. Eu vejo algumas situações complicadas assim nesse sentido, tá? Além dessa situação de ser votado em 2 ou não, eu concordo com o Ivan que o plenário é soberano, né? Existiu uma decisão e para isso não se existiu uma outra decisão. Outra situação que eu penso que o Wilson sai prejudicado nesse debate, por quê? Quando eu assumi aqui na casa, me colocaram que eu não podia votar projetos de segunda votação. Aí eu pedi para o Ivan, que estava do meu lado, por quê? Aí o Ivan me deu uma resposta que eu concordei. Eu disse, não, verdade. Ele disse, porque você não acompanhou o trâmite do projeto. Eu disse o seguinte, então é fato, você tem razão e eu não voto na segunda votação. Quando assumiu o meu colega Muniz, foi a mesma situação. Muniz, você não vota em projeto de segunda votação, porque você não acompanhou o trâmite do projeto. Aí você vê que sai prejudicado um vereador por não ter podido acompanhar essa segunda forma aí. O vereador João Paulo, que uma situação que nem o vereador Wilson, o vereador Biasus, que se licenciou, que volta aos trabalhos nesse interregno entre uma primeira e uma segunda votação. Ele pode votar? Pode. Por quê, senhor presidente? Porque existe uma relação de continuidade. Saiu o titular, assume o suplente, ambos assumem plenamente as atribuições do titular. Isso é um princípio básico de direito público. Então, saiu um delegado titular, entrou o suplente, saiu o prefeito, entrou o vice, ele assume as atribuições plenas do cargo. É óbvio que você precisa de 2 votações, ainda mais que é quórum qualificado, sem dúvida nenhuma, ele precisa votar. Vereador Ivan, quer finalizar? Eu só estava acompanhando até a assessoria jurídica aqui da casa, dizendo que realmente o regimento é claro e traz aqui no seu bojo, né, a necessidade de 2 votações. Em discussão? Já fez o apregoamento do primeiro projeto? Já. Então, em votação nominal, projeto de decreto legislativo 002/2013, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Avelino Menegola. Pela ordem. Vereador Alessandro Antonioli. Sou contra a concessão do título de cidadão xanxerense ao senhor Raimundo... é Menegola primeiro, né? Não, eu me abstenho. Vereador Edenilson Biasus. Favorável. Vereador Áureo Galvani. Favorável. Fernando Calfas. Favorável. Flávio Filap. Favorável. Shirley Menegola. Eu vou me obedecer. João Paulo Menegatti. Favorável. Wilson Martins dos Santos. Vereador Ivan Marques. Favorável. Então, com 8 votos favoráveis e 2 abstenções, aprovado em segunda votação. Perdão, 7 votos favoráveis e 2 abstenções, aprovado em segunda votação. Projeto de decreto número 003/2013, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Raimundo Colombo. Em discussão? Em votação. Nominal. Vereador Alessandro Antonioli. Sou contra o projeto que concede o título de cidadão xanxerense ao Raimundo Colombo. Denilson Biasus. Favorável. Áureo Galvani. Favorável. Fernando Calfas. Favorável. Flávio Filap. Contrário. Shirley Menegola. Favorável. Wilson Martins dos Santos. Ivan Marques. Favorável. João Paulo Menegatti. Sou contra, senhor presidente,
né? E gostaria depois de justificar meu voto. Depois? Estamos Não, pode ser agora. na votação já, né? Não, já foi votado, só quero justificar. Então, com 6 votos a 3, aprovada em segunda votação. Bem, senhor presidente, eu fui contra, né, na sessão passada, sou contra novamente, né, e sempre vou ser contra, pelos absurdos que está sendo feito no Estado de Santa Catarina. Então, eu continuo, me mantenho contra esse título de cidadão, né, e acho que a votação deveria ser em um turno, né, e vou entrar, se tiver alguma medida, vou entrar na Justiça para que se reverta essa questão da votação. Muito obrigado, senhor presidente. Já aqui de plenário, antes de passar as demais matérias, solicito verbalmente ao nosso jurídico da Câmara que em 24 horas providencie um parecer sobre a questão ora levantada pelo vereador João Paulo. Eu também tenho uma dúvida, senhor presidente. Se um projeto que ele não é aprovado nem na primeira votação, se ele obrigatoriamente tem que ir para uma segunda votação. Tem que. Mesmo que seja... Tá. E a minha dúvida permanece. Mesmo isso não tenho acompanhado nada. Quer dizer, então, que eu e o Muniz não podemos. Tá? Porque eu acho que a gente é diferente. Eu sou verde, eu sou azul, sei lá. Eu não posso. O Muniz não pode. Agora, o Wilson não acompanhou? Pode. Porque a gente é diferente. Mas tudo quem bem. disse que o vereador não podia votar? Pega a gravação do dia, vocês vão ver. Pega a gravação, tá? Todas as sessões estão gravadas. De qual projeto, vereador Alessandro? Todas as sessões estão... Pega a minha primeira sessão, todas estão gravadas, eu não preciso ficar me defendendo aqui. Presidente. Dessa casa, vereador Alessandro, não me Desta recordo... casa, pode pegar a fita. Não me recordo. Mas, enfim, vamos E ver além a fita. do que, senhor presidente, já que foi aberta uma sessão, é obrigação de cada vereador conhecer o regimento interno. E se houver alguma divergência, existem os mecanismos legais para buscar. Ele é omisso sobre isso. Então, só é proibido se tiver expresso. Se não tiver expresso, não é proibido. Esse é um princípio Mas é que eu pensei básico. que era um respeito da casa, porque se a pessoa não conhece, ela não precisava votar. Eu, por exemplo, só tomo uma posição quando eu conheço. Quando eu não conheço, não tomo. Eu me abstenho. Presidente, tenho mais uma dúvida. Então, se numa partida, um jogo, um time ganha, na outra partida, outro time ganha, dá empate o jogo? Não, a segunda votação se sobrepõe à primeira votação. Se sobrepõe, né? A segunda votação é mais importante que a primeira? Sim, sempre. Se sobrepõe. Tá, ok. Obrigado. Só para esclarecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 62/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção de apoio ao relatório do deputado federal Valdir Colato, relator da comissão especial que trata do projeto de lei número 5.943, em que está tramitando no Congresso Nacional em regime de urgência, para alterar a Lei Federal número 2.619, chamada Lei dos Motoristas, implantada em 2012. Solicito, se aprovada essa moção, deverá ser encaminhado cópia da mesma para todos os deputados federais e senadores de Santa Catarina, além do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do ministro dos Transportes. Em discussão? Vereador Ivan? Olha, senhor presidente, Vossa Excelência exaltou muito bem em tribuna a questão dessa moção, então merece realmente reconhecimento. O Raul está aí acompanhando de perto também o processo todo. Então, é necessário que os mecanismos sejam colocados em prática. Recebe aqui meu apoio e eu felicito pela indicação, pela moção. Vereador Chilei? Eu quero dar os parabéns também ao seu Raul, junto com o senhor presidente de hoje de manhã. Pedir desculpa, não pôde comparecer, mas essa é uma causa bem justa, que tem todo o meu apoio, porque, em primeiro lugar, eu acredito que os motoristas têm que ter as estradas boas e os paradouros, né? Sem ter esse item que essa lei de 2012 está demandando, não tem condições. Parabéns à iniciativa e pode contar comigo. Discussão? Senhor presidente, também quero parabenizá-lo pela moção
Assim como quero parabenizar a atuação que o deputado Valdir Colato está tendo em relação a esse tema, que é muito importante. Sabemos que as riquezas do Brasil passam também pelo transporte rodoviário e talvez, diante desse novo contexto, o governo federal, ao invés de criar apenas uma exigência e não dar estrutura para que os motoristas recebam esses benefícios, se sensibilize e cumpra a parte dele. Porque não adianta criar apenas uma lei se na prática o governo federal não faz a parte dele. Então, que esse relatório, que essa discussão que houve, sirva também para que o governo federal cumpra a parte dele, para que, de fato, os motoristas recebam esses benefícios e os empresários que a lei contempla. Seria isso. Também gostaria de dar os parabéns, presidente, por esta moção e dizer que o senhor Raul, que a gente conhece há longo tempo, conhece a sua caminhada, conhece a sua trajetória, conhece bem o setor, há muitos e muitos anos trabalhando, gastou sua vida, como disse na eleição passada, aos 65 anos, né, e que quer durar bastante ainda em cima da boleia do caminhão. Né, realmente a gente sabe o quanto que isso tem prejudicado, principalmente uma lei ser implantada de maneira muito abrupta, né? Todas as leis a gente sabe que tem que dar um tempo maior para que as coisas possam se ordenar, para que realmente a lei possa ser implementada no seu todo. Então, estou de acordo, concordo com isso e acho que é bem-vindo e, quem sabe, muitas moções, quem sabe, possam chegar ao Congresso Nacional e sensibilizar os deputados para a gente conseguir protelar um pouco o prazo de implantação completa da lei. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 63/2013 do vereador Ivan Marques. Moção de repúdio ao fechamento das APAES, instituições estas que sempre foram e serão para seus participantes excelentes espaços de convivência, integralização social, aquisição de diversos conhecimentos, sendo desta forma um ambiente válido de educação. Se aprovada essa moção, a mesma deverá ser levada ao conhecimento da APAE de Xanxerê, ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aos deputados estaduais, aos deputados federais e aos senadores de Santa Catarina. Em discussão? Senhor presidente, só para ter uma questão de redação, né, ao ser encaminhado aos, né, que seja ao presidente, então, no caso do poder da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados e também do Senado, né? Esse seria o sentido, né, da redação. Então, mais uma vez, eu peço apoio aos vereadores, porque tenho esse entendimento e acredito que os senhores também comungam do mesmo pensamento, que seria muito importante, né, nós mantermos aí as APAES como uma grande ferramenta de apoio à sociedade, principalmente pelos relevantes serviços que são prestados às pessoas que hoje necessitam desta instituição. Eu gostaria de parabenizar o vereador Ivan Marques por esta moção e, ao mesmo tempo, destacar a preocupação que temos também em relação a isso, até mesmo porque, Ivan, acompanhando hoje através da imprensa em nível nacional, hoje, quando esse projeto for aprovado, o que vai acontecer? O atendimento às crianças será somente de 4 a 17 anos. Ou seja, as crianças, como no caso do vereador Ivan colocou aqui, as crianças de 1 a 4 anos e as acima de 17 anos não terão mais o atendimento. A falta de repasse do Fundeb também para as APAES, o projeto diz que, a partir de 2016, as APAES deverão buscar outros recursos de outras formas para se manterem. Isso ficaria muito complicado. Por isso mesmo, parabéns e vamos nos juntar a essas associações do Brasil inteiro que vêm aí repudiando esse projeto aí que certamente vai acabar inviabilizando. Obrigado. Discussão, vereador Filap e depois vereador Chilei. Quero dar os parabéns primeiros, então, ao Ivan Marques por essa colocação. Dizer que quando nós estivemos na Secretaria da Saúde, foi no período com que nós conseguimos dar a sustentabilidade para as APAES. Quando todos os trabalhos que eram realizados lá na área de psicologia, psiquiatria, atendimento médico, né, a fonoaudióloga, toda a equipe multidisciplinar, que era todos os trabalhos desenvolvidos pela APAE, e a gente sabe o quanto que importante é isso ser feito, e tem que ser feito lá. Não adianta querer tratar os anormais como todo mundo normal. Isso é um faz de conta. Vamos tirar essas pessoas agora e vamos colocar dentro de uma escola normal para que os alunos lá dentro, todo mundo fazendo de conta que a gente não vê as diferenças? Bom, isso é um absurdo. Então, acho que nós temos que manter
as APAES. Num determinado momento, se pessoas vão crescendo, desenvolvendo, aprendendo e ir gradativamente se integrando às escolas, perfeito, ótimo, é assim mesmo, tem que buscar essa integração. Agora, desde o início, não dá para você pegar e colocar essas pessoas e querer colocar já direto dentro de uma creche ou dentro de uma escola e fazer, até porque os professores, hoje um dos problemas que nós temos é nas escolas, que está faltando professor, não tem professor. Nossa, isso não é só em Xanxerê, em todos os lugares. Em Xanxerê também nós estamos apelando para quem? Estagiário. Está atolado de estagiário dentro dessas creches e dentro dessas escolas para poder suprir falta de professor. Aí nós vamos pegar mais essas crianças, mais essas pessoas e vamos colocar mais esse tipo de pessoas lá dentro, né, que não é excluí-las, colocá-lo na PAI. Pelo amor de Deus, com tudo aquilo que é feito dentro de uma PAI, é dado um atendimento melhor do que qualquer outra categoria. Mas é só assim, dessa forma. Elas precisam desse acompanhamento especial para elas amanhã depois poderem chegarem mais próximo das pessoas que não tiveram uma deficiência dessa, né? Então, eu acho que o senhor está de muito parabéns e nós temos que ajudar a fazer campanha em relação a isso, né? Com as outras, mandando até, eu pediria, as outras câmaras de vereadores, presidente, se o senhor me permite, Ivan Marques, que a gente mande essa moção que nós vamos aprovar aqui para as outras câmaras de vereadores, para nós tivermos mais peso. Se nós sairmos com 293 apoio de câmaras de vereadores do Estado de Santa Catarina, eu tenho certeza que mais força nós vamos ter a nível nacional. Não dá para a gente querer tratar os desiguais de forma igual. Isso é uma aberração que estaria se fazendo na lei se isso chegasse a acontecer. É isso. Votação. Apenas para concluir o pensamento aqui do vereador Filap, que a grande preocupação, senhor presidente, senhores vereadores, é que a questão pedagógica, até ela pode, os professores até poderão fazer agora, e os casos clínicos, como que ficarão? Então, essa é a nossa grande preocupação também. Vereador Alessandro? De fato, né? Então, nós trabalhamos quanto professor, eu trabalho todo dia com isso. Eu tenho duas turmas em que eu tenho duas professoras que acompanham. Como o Cook falou, tem o caso clínico, né? E esse é o caso complicado que depende da APAI. Né? Eu vou abordar um pouco isso naquela questão da manifestação da FCDX aí, que nós temos todas as verbas hoje cortadas nesse sentido do pessoal da FCDX, eu vou abordar na quarta-feira, né? Esse sentido aí. E na sala de aula tem coisas que nós conseguimos, com o professor assistente, nós conseguimos resolver. Mas assim, mesmo alunos que frequentam a sala de aula, tem alguns que a própria APAI é extremamente interessante no reforço deste aluno. Né? Então, parabéns, Ivan, pela proposição, somos favoráveis também à sua proposição. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Acabei... Senhor presidente, com a redação, inclusive, anexada do Dr. Flávio Filap. Acabei pulando aqui, vereador Filap. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 013/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que institui campanha de obesidade zero nas escolas de ensino fundamental no município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, vereador Biasus. Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Não há dúvida nenhuma de que política de prevenção a questões de saúde começa, evidentemente, com as nossas crianças, né? Toda a questão cultural em torno desse grande tema, como o vereador Filap falou da tribuna, diz respeito, sobretudo, à questão comportamental das nossas famílias e, sobretudo, das nossas crianças. Então, não há dúvida nenhuma de que projetos dessa natureza contribuirão em muito para que as pessoas necessitem buscar menos o atendimento ao sistema de saúde, sem contar também que crianças saudáveis acabam também tendo uma qualidade de vida muito maior. Então, parabéns pela iniciativa, e no que depender do Poder Executivo, eu tenho certeza absoluta que toda a estrutura será criada para que essa lei seja implementada na prática. Vereador Wilson. Senhor presidente, parabéns aí pela iniciativa. E ontem no Fantástico apareceu uma reportagem do BAE, está fazendo um trabalho nesse sentido,
E lá eles pagam 5 gramas de ouro para cada quilo que o cidadão venha a perder aí dentro de um determinado tempo. Como não temos ouro aqui suficiente para fazer esse estímulo, né, a saúde vale muito mais do que isso, obviamente. E penso que esse programa, eu não conheço ele no teor integral, se ele pode contemplar também a educação dos pais. Muitos pais são responsáveis também por não monitorar a alimentação dos filhos, por estimular de forma equivocada aí algumas práticas sedentárias, né? Então, que se pudesse abranger também os pais, seria interessante. Vereador Filap? Eu só gostaria de colocar, Fernando, que eu acho que o senhor está de parabéns de instituir esse projeto de lei, mas que, ao mesmo tempo, a Prefeitura não criasse um novo programa e não se usasse aquilo que já está sendo feito hoje, que nós temos um histórico grande já nas escolas, e principalmente porque este ano também foi instituído o Saúde nas Escolas. E o Saúde nas Escolas está sendo acompanhado por uma nutricionista que está fazendo todo um levantamento junto às crianças das escolas municipais, né? Então, assim, que não se sobreponha os projetos, e sim eles se complementem, né? Que certamente neste projeto de lei tem coisas que não estão sendo feitos por aquele programa, que é um programa, inclusive, que já está recebendo recursos do governo federal, né? Em torno de, se não me engano, R$40 mil já para este ano, né? Então, que a Prefeitura aproveitasse deste projeto com aquilo que ela vem executando para somar as coisas, mas que, ao mesmo tempo, não haja duplicidade de ações, porque, senão, às vezes, até um desgaste aí necessário, tanto financeiro como emocional, como do envolvimento todo com as famílias e com as escolas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vereador João Paulo, com relação ao seu requerimento da tribuna, vai apresentar a sessão que vem? Por escrito? Então, sessão que vem fica o requerimento do vereador João Paulo Menegatti. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação 265/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal faça a construção de uma pista de velocidade, quilômetro de arrancada, no Parque de Exposições Rovílio Bortolucci. Discussão, vereador Biasus. Senhor presidente, também parabenizá-lo pela iniciativa. Neste final de semana estivemos presentes, Vossa Senhoria também, no ato de inauguração, digamos assim, da pista de kart, do recapeamento, e aqui, em nome do Poder Executivo, gostaria de parabenizá-lo por ter tido a iniciativa de contribuir com R$20 mil para que aquela obra fosse entregue. É claro que esse dinheiro é de toda a Câmara de Vereadores, mas se não fosse a atitude da presidência, quem compete destinar os recursos da Câmara, esse dinheiro não teria sido destinado para essa tão importante obra. Então, essa sintonia entre Poder Executivo e Poder Legislativo fez com que uma obra maravilhosa fosse concluída já nos primeiros 6 meses dessa administração. Mas as obras importantes também para o setor da juventude não vão parar por aí. E essa pista de arrancada ou arrancadão vai receber uma emenda do deputado Valdir Colato, ele se comprometeu com isso, inclusive em relação à pista de skate. Eu gostaria, senhor presidente, de que quando eu estivesse em utilização da palavra, que os demais vereadores respeitassem aquilo que eu tô falando. Só eu gostaria que o meu direito de livre manifestação fosse respeitado. Então, só para concluir, senhor presidente, então essa obra vai ser concluída no ano que vem, com recursos do deputado Valdir Colato, e não há dúvida nenhuma, assim como a pista de skate também, vai ser uma obra muito importante para o nosso município. Em discussão? Bem, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência, né, mas dizer que aqui mais uma promessa do vereador Colato, que também prometeu recapear a pista de kart e teve que a Câmara de Vereador, né, bancar algumas partes para poder sair a pista de kart. Muito obrigado. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. O vereador Alessandro fez uma indicação da tribuna para que essa casa verifique
nos seus registros, nas suas atas, se houve a votação e aprovação de placas de homenagem ao Vinhate e ao Wallace Quileme, que, caso sejam encontrados esses registros dessas votações e pendência na entregue, que seja feita ainda na sua passagem por essa casa. É isso, né? Eu agradeço, até porque o Vinhate, por exemplo, ele trouxe muito recurso. Eu li alguns dele ali, já passaram a casa dos milhões, seguramente. Então, em votação? Melhor em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem debatidos. Senhor presidente, só para concluir, me perdoe, eu havia feito de tribuna também um requerimento para ver das pessoas, vereador Wilson, dos vereadores que têm pode fazer o interesse texto da sua indicação. Hein? Então, para que os vereadores que tenham interesse em participar dessa missão Xanxerechina, que se manifestem até na quarta-feira. Então, da semana que vem? Desta semana. Tá. Para dar tempo hábil. Um comunicado, até para poder viabilizar o convite, visto, né, para a participação então, daquele evento. Que tenham esse interesse em participar dessa comitiva, que se manifestem via ofícios ou via telefonemas, enfim, que façam um gesto aí, sinalizando a sua intenção ou não de acompanhar a comitiva. Perfeito, excelência. Obrigado. Não havendo mais assuntos a serem debatidos, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária itinerante para o dia 26 de agosto de 2013, às 19 horas, na comunidade de Linha Medianeira. Uma boa noite e até a próxima sessão.